Aí, ó. Salve, rapaziada. Corintianos e corintianas. Chegando aí pra esse pós-jogo, né? Decepcionante, né? Uma derrota em casa na Libertadores, primeira derrota, né? Então, chegando aí pra mais um pós-jogo dessa derrota do Corinthians para a equipe do Platense na Libertadores. Então, um jogo que era pra gente fechar a primeira fase ali, brigando entre as primeiras colocações da classificação geral, né? Aí você consegue perder dentro de casa para a equipe limitada do Platense. Desculpa, pessoal, limitada. A única coisa que eles foram bem é de aplaudir eles é a parte da marcação. Mas uma equipe, né, que entrou ali para jogar no erro do Corinthians, o Corinthians acaba entregando 2 gols pro, 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 para a equipe argentina aí, e aí dificulta toda uma construção de um jogo, porque aí a gente está falando de uma equipe, né? Por mais que seja limitada, mas estamos falando que nós estamos jogando contra argentinos. E os caras jogam na raça mesmo, se fecham, catimba o jogo, picota o jogo, conseguiram segurar ali o resultado 2-0. O Corinthians não conseguiu achar espaço, não conseguiu criar. Então um jogo aí decepcionante, um jogo para se esquecer nessa temporada. Se esquecer naquelas, né? A gente vai pontuar algumas coisas importantes que pode refletir no resto da nossa temporada aí, tá? Hoje vamos destilar algumas coisas aí, tá? Ó, então o primeiro tempo o Corinthians busca ali já o gol logo no início, né? Então você vê que o Corinthians já vai naquele abafa, mas logo, em poucos, né? Já no minuto 3 ali, você já viu que os caras já encaixaram a marcação, os argentinos. Então eles encaixam a marcação, o Corinthians já não consegue achar espaço, né? E eles começam a picotar o jogo, né? Fazer falta nos jogadores mais de criação, fazendo falta no Gal, fazendo falta no Memphis, fazendo falta no Breno Bidon, né? E esses jogadores do Corinthians de articulação sendo caçados em campo ali, e aquelas faltas táticas, né? Não é aquela falta para cartão, o juiz já numa postura de Libertadores, do juiz raiz de Libertadores, para mim tem nada que falar do juiz, tá? Fez uma boa arbitragem. É que o jogador fica nessa frescura, né? Nessa frescura de querer ficar. O jogador brasileiro tem de encostou, já se joga e nem com todo juiz isso vai colar, principalmente na Libertadores. Né? Então, na Libertadores, os juízes tendem a permitir mais esse tipo de contato. Então, ao meu ver, aí não tem nada que falar do juiz aí, tá? E os caras batendo ali daquele jeito, batendo com luva, né? Vamos dizer assim, né? Que ele tapa com luva, né? Então o jogo sendo picotado é ali do jeito que eles queriam, né? Vai ali, dá um escapinho no contra-ataque, consegue o escanteio. E no escanteio, pessoal, ó, sinceramente, eu fiquei pé da vida, porque, primeiramente, ó, o Garro é o nosso camisa 10, né? Por mais que o Memphis use a camisa 10, o nosso camisa 10 ali, atual, né? Dentro de campo, né? Nas jogadas ali, é o Rodrigo Garro, por mais que ele use a 8. E aí, o que o camisa 10 está fazendo na pequena área ali, numa jogada de bola parada no escanteio? Defensivo. O jogador da estatura dele é pra estar ali, ó. Ele é o cara articulador, é pra estar ali na entrada da área. Se sobra uma bola ali, ele vai levantar a cabeça, vai sair jogando, vai procurar um ponteiro, né? Vai procurar um lançamento para um atacante para sair no contra-ataque. O que ele estava fazendo ali? Primeiro o erro e o segundo, pular com o braço aberto, né? A bola é muito rápida, a bola faz o efeito, pega no braço dele. Totalmente na conta do Rodrigo Garro esse primeiro gol aí, tá? E os caras aí já começam a fazer mais cera ainda, né? Depois dos 28 minutos ali não teve quase jogo. Os caras só na cera, só goleirão fazendo cera, como a gente já esperava já se acontecesse o gol deles, né? E uma coisa importante para falar nesse primeiro tempo aí, o Rodrigo não, o Ranielli muito bem na partida defensivamente. Salvou a pele dos caras ali em vários momentos ali, alguns momentos, né, na verdade, que os jogadores de ataque acabaram perdendo a bola ali. O Ranielli recuperava e evitava o contra-ataque, desarmando, fazendo desarmes. Para mim, o Ranielli foi o melhor jogador do primeiro tempo. E aí você vê o nível dos jogadores, não, o nível do jogo hoje, né? Quando você tem um volante de marcação, teu melhor jogador. Aí fica o alerta, né? Então, Memphis Depay também é uma observação importante, né? Eu vi que ele buscou algumas jogadas ali, sente um pouco o ritmo de jogo e outra, pessoal. A Copa do Mundo tá aí, por mais que ali realmente hoje dá para dizer que ele tirou o pé, que ele não quis entrar, né? Não quis ficar. Teve momentos ali que ele ficou com a bola, buscou uma jogada ali, não teve aquele medo de pegar a bola. Não, já tá comigo, não tá mais comigo, já tocar de primeira para não receber o contato. Não, teve horas que ele não teve medo de receber o contato. Então,
Mas é aquela coisa, a cabeça do cara já tá lá na Copa, esquece, tá? A cabeça do cara já tá lá na Copa, tanto é que, pô, o primeiro tempo lá ele sai do time ali, ele nem volta no banco, né? Não sei se voltou depois, eu vou pesquisar depois aqui, vamos acompanhar, depois a gente vai colocando nos comentários aí. E a gente tá aqui no primeiro tempo, mas importante, ó, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, né? E vamos apoiar o canal nesse início de caminhada aí, nessa jornada aí, tá? Pessoal, é o seguinte, né, seguindo ali no primeiro tempo, os caras começaram a picotar o jogo ali, bater, se fecharam fazendo cera, nós não conseguimos criar, o Corinthians não conseguiu achar espaço, termina o primeiro tempo. E para eu ficar mais pé da vida ainda, começa o segundo tempo. O que o Diniz me faz, cara? Ele tira o Ranielli, cara, que era o melhor jogador nosso ali da marcação. Ah, não, e ainda para deixar o Alan, cara. Cara, eu fiquei de cara com isso, cara. Você tira o Ranieri, que é o melhor jogador ali defensivo, e você coloca o Alan. Cara, coloca o Alan não. Permanece o Alan, né? Você tira o Ranieri e continua com o Alan. O Alan ali. Ah, mas o Alan tem uma saída de bola melhor. Esquece, pessoal. Esquece. O Ranieri podia fazer aquela função ali que o Alan faz, ficar se enfiando no meio do zagueiro e ficar tocando pro lado. Não dá. E aí, cara, ele coloca o Caio César, né? O Caio César sim foi uma ótima opção ali, né? O cara que tá pedindo passagem mesmo, tem melhorado muito, né? Dá muita opção ali, rabisca muito bem, né? Tem, tem tido um bom desempenho ali no 1 contra 1, né? Entra ali o Caio César também no segundo tempo e o Corinthians vai começar a se impor mais em campo, né? Segundo tempo, o Corinthians buscando ali o gol, não conseguia. Até que tem uma bola recuada. Não é bem uma bola recuada, uma jogada do Corinthians acaba sendo necessário tocar para o goleiro. Não é uma questão que o Corinthians quis fazer aquela jogadinha de sair lá de trás. Não, foi uma bola recuada normal ali. Às vezes o zagueiro ou o lateral recebe uma pressão, vai recuar para o goleiro. E o Hugo dá de presente segundo gol aí pros caras aí. Dá a bola no pé do camisa 10. Que o cara já tava com a aura formada, né? O cara já tinha metido um gol já de pênalti. Fala, é aqui mesmo que eu vou meter por cima, só o lençolzinho, ó. Bola só aqui, ó, no Hugo. Cobertura. 2-0 pros caras. E, pessoal, eu já comecei a ficar nervoso, né? Brincadeira, né? É, Corinthians perdeu o poder de reação, não conseguiu criar mais jogadas, não conseguiu achar espaço, começou no desespero de chuveirinho, mas o único que realmente buscou ali um bom escape, buscou fazer jogadas contundentes, né? Jogadas realmente criadas ali foi o Caio César. Para mim, o Caio César, né, o segundo tempo, o melhor jogador do segundo tempo também, o Caio César. Da partida, na verdade, né? O Labiá entrou bem também, não dá para falar mal dele, tá? E Yuri Alberto, pessoal, saiu vaiado, até que enfim vaiaram o Yuri Alberto, né? Porque antes, né, perdia gol, saía do time, né? Era substituído, a torcida, Yuri, Yuri. Pessoal, tava até falando numa live dos amigos meus aí, né? O pessoal tava zoando ali, né? Que o Roger Guedes, né? Seria bom se o. Não, o Roger Guedes não tem que nunca voltar porque ele é ingrato. Aí eu só mandei aqui, ó. Eu prefiro um craque ingrato do que um perna de pau que é boa pessoa. Daí vocês já sabem quem eu tô falando. Então, Yuri, cara, até que enfim o Yuri foi vaiado. Mais um jogo que ele não consegue ter um desempenho legal, a bola queima no pé, não consegue fazer uma jogada de. Sabe aquela jogada que o centroavante não é só o gol, né? Ele não é um centroavante caneleiro. Pela estatura dele, pela velocidade dele, ele tem que buscar recursos. Ele sai da área, você sai da área, você tem que ter um recurso de proteger uma bola, né? Ver quem tá vindo, levantar a cabeça, buscar um passe entre linhas, não como um articulador, mas uma tabela, buscar dar a opção para fazer 1-2. E não ser só esse cara que isso ele faz bem, né? De sair no facão, atacar espaço, isso ele faz bem mesmo. Mas só isso não basta. Tem que ser um atacante completo, tem que buscar, é a camisa 9 do Corinthians. Acho que foi dado muita colher de chá pro Yuri, e ele tá numa fase que a minha paciência com ele já acabou há muito tempo já, né? Mesmo com os títulos eu já não gostava do desempenho dele, né? Mesmo com os gols em finais. Então, a gente está a pé de atacante, viu? É só vocês verem aí os números, né? Então, os artilheiros do nosso time não são os atacantes. Só aí você já vê que tem alguma coisa errada. Pessoal, o Yuri mal no jogo, né? O, e o Corinthians,
2-0, não consegue fazer o gol, começa ali um abafo, uma pressão ali, coloca Pedro Raul também, Pedro Raul, né, cara? Primeira bola dele, ele meio que domina, meio ali, fala, não, agora ele vai conseguir acertar um passe, ele vai dar uma tijolada, o Bidon não consegue fazer o domínio, né? Uma tijolada daquela, né? Então, tem muito o que falar dessa partida para se esquecer. E aí, agora tá chegando aí uma decisão contra o Grêmio, tá? É jogo pra gente vencer, esquecer o que aconteceu, cara. Esquecer não vai dar. Eles, como jogadores, vão ter que esquecer, porque senão fica na. Psicológico, o jogador de futebol afeta dentro de campo. Se ele ficar guardando o que aconteceu hoje, vai afetar. Mas nós, como torcedores, não vamos esquecer. Vamos pensar que hoje foi um jogo que a gente perdeu a oportunidade de brigar pela primeira, pelo menos a segunda colocação geral da competição. E isso pode custar caro para nós na Libertadores, porque se a gente acaba. Provavelmente, pessoal, provavelmente não, certeza, pelo menos nas oitavas de final, a gente vai pegar um clube ali que se classificou em segundo, a gente vai decidir em casa nas oitavas de finais. Beleza, tudo bem, legal. Mas nas quartas de finais a gente pode se dar mal no sorteio, além de pegar uma equipe forte, pegar uma equipe que já fez uma campanha melhor que a nossa, e aí a gente vai decidir na casa do adversário, tá? E o Corinthians é aquela coisa, né? Eu até prefiro. Cara, vou falar uma coisa que muita gente vai gostar, mas eu prefiro que o Corinthians pegue pedreira na Libertadores daqui pra frente. Pedreira. Que pega time pequeno, é taca. É taca. Tá? Aí tem que aguentar o Flávio Prado lá zoando o Corinthians, que é animador de campeonato, que é equipe sem tradição, né? Que é pra gente não se iludir. E aí? Eu não tô dando moral pro Flávio Prado, não, porque esse aí é o escárnio da imprensa esportiva, né? Até se você perguntar pros cachorrinhos que tem aqui no condomínio meu aqui, eles sabem que o Flávio Prado é São Paulino doente, né? Mas torcedor com microfone, né? É o que mais tem aí, né? Isso que ele falou isso uma vez no ar, né? Mas ele mesmo é um torcedor com microfone. Voltando pro Corinthians, que é o que interessa, né? Ah, pra esquecer. Então, pô, a gente perde a oportunidade de continuar invicto, né, cara? Pra dar uma moral pro elenco. Aí já começa a manchar a nossa campanha na Libertadores, né? Mas, pessoal, vamos lá. Todavia, portanto, estamos classificados em primeiro no grupo. Um grupo que não foi um grupo fácil. Você tem o Platense, embora uma equipe limitada, uma equipe que no ano passado foi campeão argentino, né? É, de um dos torneios deles lá. Você tem aí um Peñarol, que é uma equipe muito tradicional na Libertadores, camisa pesada, né? Torcida, né? Ativa ali. E um Santa Fé também, uma equipe muito tradicional da Colômbia. Não era um grupo fácil, o Corinthians consegue se classificar em primeiro. O Corinthians consegue ali, é, por pouco, fechar ali invicto, né? Tá difícil falar aqui, pessoal, eu tô nervoso. Não é o perfil aqui desse canal ficar falando palavrão, né? Não é o meu perfil também, mas eu confesso que eu entendo quem fala e que o que vocês estão pensando aí eu entendo perfeitamente, tá? É, vamos dar as notas aí pra gente ter um panorama melhor dessa partida aí. Vamos dar umas notas rapidão pra esses caras aí, ó. Então vamos lá, começar com o Hugo Souza, nota 0, tá, pro Hugo Souza. Não só pelo gol que ele entregou, mas pelo conjunto da obra, né? Então, desde daquele jogo contra o Botafogo, que ainda não tinha saído a escalação, né? Que ele não pula na bola em dois gols que ele toma ali. E aí ele dá aquela entrevista mostrando, ó, mostrando o celular, ó, eu tô pensando só nisso aqui, ó, eu durmo e acordo pensando nisso aqui, ó. E a foto da Copa do Mundo, daquele dia ali pra mim já caiu muito conceito com ele. Então, eu tava assim, não queria aceitar isso, mas eu vou ter que falar uma coisa sobre o Hugo. O Hugo, ele tem um trauma, ele precisa passar bem, ó, não é nutelagem isso aqui não, tá? Ele tem que fazer um tratamento com um psicólogo, porque nitidamente você vê no semblante dele. Ele tem um trauma com esse negócio de bola recuada, com o que aconteceu com ele no Flamengo, marcou muito a vida dele. Esse menino, o tanto que ele foi humilhado, né, lá no Flamengo, foi xingado, né, por torcedores, tanto nas redes sociais, que acaba afetando muito o jogador, ainda mais esse jogadorzada de hoje em dia que fica muito no Instagram, né? As críticas, os haters, isso afetou muito o psicológico dele. Você vê que ele não tem confiança nenhuma numa bola recuada. A bola queima demais no pé dele. Como que um goleiro desse vai para uma Copa do Mundo, gente? Não dá. Eu vejo o corintiano falando que foi injusto, não sei o que. Pessoal, goleiro, o Hugo, pelo que ele faz ali, né, nos 90 com a bola rolando,
ele não merece uma vaga, não mereceu mesmo essa vaga aí na Copa do Mundo. É, a gente tem que saber separar, né, que realmente na hora dos pênaltis nós temos talvez o melhor do país aí, mas o goleiro não é só defender pênalti, é o conjunto da obra, né? Se puder unir os dois, melhor, né? E eu acho que o Hugo tá devendo e nota zero pro Hugo aí, zero, 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 zero. Mateuzinho buscou, foi bem postado, fez desarmes, buscou ali achar espaços ali para fazer a infiltração, né, sair pelas laterais, mas o Garro não conseguia achar ele, né? O Garro estava muito bem marcado. Então, não acho que o Mateuzinho fez uma má partida, não, mas dá uma nota média ali pro Mateuzinho, nota 5, tá? Gabriel Paulista também não comprometeu, não teve gol que foi culpa dele, não teve lances espalhafatosos, não comprometeu. Nota 5,5 aí pro Gabriel Paulista. Gustavo Henrique, bem também, não comprometeu. Fez a parte dele ali, buscou em algumas jogadas ali ofensivas. É, apareceu ali, né? Não foi com aquele ímpeto que a gente estava acostumado, mas pessoal, nem sempre vai dar, né? A gente não tem um atacante que tem competência de fazer a parte dele, nem sempre um zagueiro nosso vai salvar a pele ali dos atacantes, né? Então, vamos dar um desconto aí pro Gustavo Henrique, ele não tem obrigação de fazer gol todo jogo, não. Quem tem obrigação é o Yuri Alberto, né? E o Memphis, né? Garro, mas o Garro tem indo bem nas assistências, então o Garro não entra nessa conta aí, mas o Yuri Alberto sim. Obrigação dele fazer gol, tá? E a camisa 9. Então, Gustavo Henrique, nota 5,7. Matheus Bidu. Matheus Bidu também buscou escapar ali, não teve ímpeto, né? Buscou algumas jogadas, né? Buscou se impor, não conseguiu achar espaço, então nota 5. Não comprometeu, mas também não criou nada, tá? Mas, Breno Bidon. Breno Bidon buscou algumas jogadas ali de sair, mas nenhuma jogada chamativa, nenhuma postura dentro de campo chamativo, tanto de desarmes, na parte ofensiva não buscou ali o passe entre linhas, deixar o Garro numa situação boa para deixar, né, buscar ali uma assistência. Então, nota 4 pro Bidon aí, tá? Alan, cara, o Alan, nota 1 pro Alan, tá? Não vou dar um 0 porque realmente se eu colocar 0, eu vou colocar ele ao mesmo nível do Hugo. Acho que pior que o Hugo não teve hoje não, tá? Ranielli, o melhor cara do primeiro tempo, tá? Foi substituído erradamente pelo Fernando Diniz. Acho que ele deveria continuar em campo, mesmo que precisasse de alguém para ficar no meio do zagueiro. Isso aí ele sabia fazer, ficar no meio do zagueiro e tocar para o lado, que o Alan começou a fazer lá, sem criação nenhuma. Então, deixa eu ver, nota 7 para o Ranielli, tá? Pelo primeiro tempo que ele fez. Defensivo, tá bom? E o Ranielli é jogador defensivo, tá? Fique bem claro isso aí. Rodrigo Garro, muito apagado hoje, muito bem marcado também, né? E, cara, o Rodrigo Garro, ele não foi assim tão determinante quanto o Hugo negativamente, mas ele vai receber um 0 também, tá? 0 aí pro Rodrigo Garro aí, tá? Memphis Depay, muito apagado, não conseguiu, sem ritmo, né? Buscou uma jogada ali, buscou alguma situação de jogo ali, mas não conseguiu produzir nada, né? E, enfim, pela postura dele, pela cabeça dele estar lá na Holanda, lá, né? Por ele ter conseguido o que ele queria, que é ir para a Copa do Mundo. Então aí, ó. Então, parabéns aí para você, ô Memphis. 0 para você hoje, não. Sua nota hoje é 0, tá? Yuri Alberto, cara, 0 pro Yuri Alberto também, tá? Nada criou, não consegue ele fazer uma jogada interessante, uma jogada de articulação, não de articulação, uma jogada de 1-2, uma jogada de entrosamento, se apresentar, sabe? Sair na diagonal, se apresentar para finalização. E é um outro também que tem um psicológico meio complicado, é o Yuri Alberto. Acho que muita coisa dele é psicológica. Ele tem potencial para ser um dos melhores atacantes aí do Brasil, mas não consegue. Realmente, o que ele sofreu de hater também, eu acho que mexeu com o estado emocional dele. Acho que era bom ele sair do Corinthians mesmo e buscar outros ares. Acho que tá desgastado já há muito tempo, ele não consegue manter uma sequência boa de atuação. Aí quando ele, de repente, ele tem alguns lampejos assim de gols assim que dá aquela esperança, nossa, olha como nós temos um atacante bom, mas é só ele começar a perder gol, parece que a cada gol que ele perde afeta mais ainda o psicológico dele, ele não consegue jogar futebol.
Então, Yuri Alberto nota 0 aí. Lembrando, então a gente deu 0 pro Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, né? O trio Gin, ó, o trio Gin, né? Nota 0 pro trio Gin, hein? E não foi forçado, não é por raiva que eu tô falando, não, tá? Tô falando realmente uma análise que eu vi da partida. Então, embora o trio Gin aqui recebeu 0, mas um 0, o zero, o maior 0, né? O 0 mais negativo, vou dizer assim, foi do Hugo, tá? Então depois, sai Raniel, entra o Zaccaria, né? O Zaccaria entrou bem na partida, não teve ali um lance claro, teve uma bola que ele bateu de fora da área, né? Levou muito perigo, né? Então foi bem ali o Zaccaria, viu? Entrou, gostei dele no segundo tempo ali, embora não foi muito acionado, né? Nota 6 ali pro Zaccaria. Caio César muito bem na partida, melhor jogador aí da partida para mim, tá? Foi um escape, foi um jogador que deu muito trabalho, ele driblou muitos caras ali, realmente conseguiu ali cruzamentos, faltou, né? Teve uma bola que ele coloca na cabeça do Pedro Raul, cara, cabeceia em cima do goleiro no meio, cara, sozinho, cara. Pô, meu, com a estatura que ele tem, né? Caio César, pra mim, o melhor em campo, tá? Nota 8 pro Caio César. André Carrilho entrou no lugar do Alan, né? Pouco produziu ali, né? Não teve muito, não teve muita situação de jogo em relação a ele, nota 1. Jesse Linger também não teve muita situação de jogo para ele, nota 1. Pedro Raul, nota 0, tá? Nota 0, um jogador que entra no lugar ali do Yuri Alberto para buscar ali no chuveirinho, buscar cabecear, e ele tem a chance de fazer o gol ali, né? E cabeceia para baixo, em cima do goleiro, no meio, fraco. Então é uma vergonha. Então, pessoal, esse pós-jogo foi embaçado para fazer, né? Mas que venham melhores aí, né? Em breve a gente vai trazer mais novidades no canal aí, trazer lives para vocês aí, trazer melhor conteúdo aí, né? E a gente está testando algumas coisas aqui no canal, vamos ver o que vai dar. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, pessoal. E vamos torcer aí para a gente buscar esses 3 pontos no Brasileiro, que é muito importante, é uma final para nós, para a gente ir para a Copa do Mundo já com alívio, né? Respirando melhor, né? Pra gente não ir com aquela preocupação. Existe chance do Corinthians perdendo pro Grêmio e uma combinação de resultado dentro do Corinthians voltar para a zona do rebaixamento. Tem que tomar muito cuidado. E o Corinthians, com a pressão que tem, você ficar numa zona de rebaixamento durante a parada da Copa do Mundo inteira ali, jogadores podendo sair, é uma pressão que o Corinthians pode voltar muito grande. E a gente tem que evitar isso a qualquer custo, buscar a vitória contra o Grêmio ali. Um empate já nos garante fora da zona do rebaixamento, mas é muito pouco. O Corinthians tem que buscar pontuar mais para subir nessa tabela aí. E depois a gente vai ver o que vai acontecer nessa parada da Copa do Mundo. Possível desmanche, né? Embora, minha opinião, tá? Pessoal, os times da Europa, eles têm olheiro assíduo. Não é um cara que vê um DVD do cara, vê que o cara fez um gol lá na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, vê lá que o cara fez um gol contra o Flamengo lá na Supercopa. Nossa, esse cara é bom, olha como ele corre. Nossa, olha como ele é rápido. Nossa, os olheiros, eles veem uma janela de jogos e vê a regularidade do cara, vê o número, vê a atuação do cara. Eu acho que, pelo futebol que o Yuri, né, até o próprio André e Breno Bidon vem apresentando, não se assustem caso não chegar proposta para eles. Principalmente o Yuri Alberto, eu acho que não vai chegar proposta para ele, não, tá? O Marcelo Paes já declarou ali que não tem proposta, né? Pode ser que, mas eu acho que vai chegar durante a Copa do Mundo, se não chegou até agora, né? Mostra que ele não tá em alta, né? Se ele tivesse em alta, já tinha chegado antes, já, né? Pode chegar? Pode chegar, pessoal, mas eu acho que se chegar não vai ser aquelas coisas e o Corinthians vai acabar tendo que vender, porque pelo momento, pelo que vem acontecendo e pela situação financeira do Corinthians também, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas não se surpreenda se caso não aparecer nenhuma proposta para os jogadores, aí o Corinthians continua com essa dificuldade financeira, mas com o mesmo elenco. E aí a gente, mesmo tendo esse mesmo elenco, né? O Marcelo Paes deu uma declaração lá que talvez o maior reforço pode ser manter o elenco, né? Ele falou lá na Record lá. E a gente vê que a gente tem carências no elenco, precisa de atacante, né? De juntar o Pedro Raul e o Yuri não tá dando um atacante, né? O Corinthians precisa ali de um jogador de meio ali, né, que vem atuar bem ali na função do Rodrigo Garro também. Precisa de mais um atacante de ponta. Só o Caio César ainda é pouco. A gente precisa de mais um cara ali, né? Então vamos ver o que vai dar, pessoal. Pós-jogo difícil de fazer, mas é isso aí, tá? Até a próxima. Tamo junto. Independentemente de tudo, né? Vai Corinthians, até a próxima aí. Valeu, pessoal.